Cheguei! A aula de hoje é como fazer ciência. A ciência está em nosso dia a dia. Fazemos ciência até sem ter consciência disso. Por exemplo, o carro é uma interação homem e máquina, muito interessante. Você já parou para pensar nisso? Passar uma rua é um raciocínio científico complexo, porque temos que, primeiro, calcular o tempo que teremos que passar de um lado para o outro, e depois, se dará tempo nesse percurso. Enfim, nem sempre reconhecemos que estamos fazendo ciência sem saber que a estamos fazendo. E isso aconteceu na história muitas vezes. Eu vou fazer um pequeno resgate histórico dos modos de se fazer ciência. Para tanto, parto de algumas premissas teóricas. Por exemplo, começo por dizer que não é um estudo exaustivo, isto é, que trata de toda a história da ciência, nada disso, mas de um quadro comparativo de alguns fenômenos que eu separei como relevantes a partir de critérios de maior representatividade em nossa contemporaneidade. Portanto, é um ponto de vista sobre uma história que vai muito além do que eu vou falar, mas acredite, é um mirante que você vai adorar ver. É importante salientar que os nomes dos estudiosos e pensadores que eu vou citar são facilmente encontrados nas buscas no Pai Google e que os tempos e datas que eu trago são aproximados, porque principalmente nos últimos 200 anos, os processos científicos ficaram cada vez mais concomitantes. O que quer dizer isso? Que ficaram um pertinho do outro ao mesmo tempo. Além disso, os anteriores a esse período de 200 anos, as formas de registro eram muito precárias, como tabuletas, pergaminhos feitos em paredes. Também ressalto que usei como referencial teórico o estudo de Carvalho de 2010, que está em nossa bibliografia. Ele chama Visão da Ciência e de Metodologia de Pesquisa em Diferentes Perspectivas, ou Escolas Filosóficas, que foi publicado na revista científica Cadernos de Pesquisa em Educação, no seu volume 16, número 32, em 2010. Partindo da perspectiva da ciência formulada na porção ocidental do mundo, os primeiros estudos de cunho especulativo e tendendo para a cientificidade nasceram na Grécia Antiga, entre os séculos 7 e 6 a.C., e perduraram como filosofia até o século IX. Os maiores expoentes nesse período filosófico foram Tales de Mileto, Pitágoras, Aristóteles, Platão, dentre tantos outros. No início do século IX até o final do século XVI, predominou como vertente científica a escolástica. A partir do domínio do cristianismo, os principais estudiosos e estudos eram formulados seguindo os preceitos religiosos. Nesse período, as grandes figuras foram Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, dentre tantos outros. Com o período das grandes navegações e com o despontar de outras tendências explicativas, surge no início do século XIX e perdura até o século XX a proposta de fato científica, o positivismo. São propostas de método de estudo, observação e coleta de dados. São criados instrumentos de medição mais precisos. Nesse momento, os grandes estudiosos são Auguste Comte, John Stuart Mill, Rudolf Carnap, dentre tantos outros. Na segunda metade do século XIX, com a influência do desenvolvimento das revoluções industriais, o pensamento científico emerge o marxismo, o qual perdura até nossos dias com diferentes matizes teóricos e diversas aplicações. Esse movimento científico propunha a luta de classes e também as relações dialéticas aplicadas aos fenômenos sociais. As figuras centrais foram Karl Marx, Friedrich Engels, dentre tantos outros. No início do século XX, houve um florescimento científico expressivo em todo o mundo. Surgiram diferentes correntes de pensamento científico com distintos modos de pensar o mundo e seus fenômenos. Dentre essas correntes, selecionamos o estruturalismo e a fenomenologia. O estruturalismo nasceu a partir dos estudos da linguística proposta por Ferdinand de Saussure no início do século XIX, nas 3 edições do seu curso de Linguística Geral na Universidade de Genebra, na Suíça, em 1907, 1908 e 1910. Os estudos das ciências humanas e da linguagem ganharam notoriedade, e a partir da metodologia linguística que propunha ser possível distinguir invariâncias, isto é, estruturas de sentido nas quais as variâncias, os usos da linguagem, poderiam ser descritos. A influência do estruturalismo foi forte até 1960 na maioria das instituições ocidentais. Depois disso, foi perdendo espaço para outras propostas teóricas,
mas até hoje percebemos sua influência nos estudos do texto e do discurso. Os grandes expoentes dessa proposta foram Saussure, Lévi-Strauss, Jacobson, Louisa Milev, dentre outros. A fenomenologia surge também em meados do século XX e perdura até nossos dias em diferentes abordagens teóricas e aplicações práticas. Essa perspectiva prevê a primazia da percepção diante da observação. Isto é, o sensível invade o sujeito que observa à medida que ele percebe, sente o mundo. As grandes figuras teóricas dessa corrente são Husserl, Maurice Merleau-Ponty e dentre outros filósofos. Com o fim do século XX, surgiram novas propostas científicas, reformulando a já existente, imputando os novos modos de aplicação e observação dos fenômenos do mundo. Dentre essas reformulações, destacamos o pós-estruturalismo. O pós-estruturalismo foi desenvolvido por diversos autores, dentre os quais se Jacques Derrida, Deleuze, François Deloire, Georges Acave, dentre outros. Outra vertente bastante produtiva em nossos dias é a teoria crítica, ou o neomarxismo, que é formulado por distintos autores, entre eles destacam George Lukács, Eric Bloch, Karl Koch, Antonio Gramsci, dentre outros. Cada uma dessas frentes teóricas de pensamento propuseram seus próprios critérios de verdade. Por exemplo, citando duas vertentes diferentes, o positivismo aprendia como critério de verdade de um fenômeno, fosse ele qual fosse, a comparação de variáveis e a confirmação ou refutação de hipóteses. A partir dessa comparação, tinha-se o resultado. Já a teoria crítica, de outro lado, propõe que o critério de verdade é relativo, porque o conhecimento é uma atividade humana, construída pelo homem e, portanto, não absoluta e, de certa forma, dialética. Com essa aula, então, nós aprendemos muito. Fizemos uma verdadeira viagem pela história da ciência. Aprendemos que nem sempre a ciência foi conhecida como ciência e que existiram e continuam existindo diferentes modos de se fazer ciência. Então, rumo à nota 10!